Boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode se sentar no seu lugar. Primeiramente é uma alegria estar aqui mais uma vez. Mais um ano que nós vamos iniciar nesse dia de hoje. Mais um ano que essa igreja está cheia. É muito feliz, mesmo sentimento de alegria no nosso coração poder ter todos os irmãos aqui reunidos. Dividindo, partilhando, comungando do mesmo objetivo. Hoje eu conversava com a minha filhadinha querida Gabi, e a gente falava sobre algumas coisas, e ela falava sobre isso, sobre como é bom a gente caminhar junto com pessoas que dividem da mesma verdade, da única verdade. Como a gente se alegra em poder dividir, servir, caminhar com pessoas. E o sentimento do nosso coração nessa noite é esse, de alegria. Então olha para quem está do seu lado e diz: que alegria ter você aqui. Seja bem-vindos. Seja bem-vindo a mais um ano caminhando juntos. Isso aí. Fiquei muito feliz. Isso. Fiquei muito feliz em poder recebê-los aqui. Cadê? O Marco e Bruna, fica de pé, por favor. Faço questão que vocês fiquem em pé. E sejam bem-vindos. Vocês fazem parte dessa paróquia, vocês sabem disso. Tudo que caminhamos, tudo que vivemos juntos. O Marco e a Bruna são amigos, irmãos de caminhada há muito tempo. Foram coordenadores. O Marco foi coordenador do Jupac também por bastante tempo. Depois da gente, ele assumiu, ele e a Tainá. E nós estamos aí em maio. Se Deus quiser, os dois estão fazendo acampamento, né? Promessa, aqui diante de Deus não tem como correr atrás. Então, eu fiquei muito feliz que eles estão aqui nessa noite. Sejam bem-vindos. E todos aqueles que estão vindo pela primeira vez também, sejam bem-vindos. Eu fiquei reparando no casal aqui à frente, que eles ficaram meio assim: meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Quem que trouxe? Viram muita mudança nela depois do acampamento? Aí isso fez vocês estarem aqui ou não? Ou foi insistência mesmo? Os dois? Eu vi que estava todo mundo dançando, pulando aqui, vocês dois assim: o que está acontecendo? É assim mesmo. Se não quiser ficar assim, não faça acampamento. Se fizer, aí depois de um tempo você vai melhorando, ou vai piorando, tá bom? Sejam bem-vindos, que bom. Abra a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4. Nós vamos meditar sobre esses primeiros versículos de João. Reza comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. São Bento, São João e Santo Antônio, rogai por nós. Primeira carta de João, capítulo 4. Alguém que não trouxe Bíblia, levanta a mão. Não fique com vergonha de levantar a mão. Eu nem vou olhar para vocês. Pode levantar a mão bem alto quem não trouxe. Fica em paz mesmo. Isso, fica tranquilo. Fabinho, que bom que você está aqui. É bom ver, eu estou vendo. Dos que vocês já sabem que tem que trazer, os que não sabem que tinham que trazer. Alguém que não tem Bíblia que levantou a mão? Tem alguém que não tem? Então se comprometa a dar uma Bíblia de presente a ela, quem está do lado desse presente, pode ser? Jean, tá combinado, Jean? Tá bom, você ganhou uma Bíblia, irmã. Coisa boa, é assim que a gente vai evangelizando. Vocês abriram aí, acertaram? Primeira carta de João, não é evangelho, é carta, tá lá na frente. Capítulo 4. Acharam? Então tá bom. Cadê a Bruna? Você tá aí, Bruna? Como está a tradução da sua Bíblia, Bruna? Hoje, se a gente não prestar atenção, a gente vai se perder, porque eu preciso ser bem rápido. Como que tá lá o título da sua Bíblia, Bruna? O dela é Ave Maria, é Ave Maria mesmo. Só Ave Maria para ajudar. Nós tivemos uma reunião. Que dia que foi a reunião? Nós fizemos da associação? Tá muito barulho hoje, eu queria pedir um pouco mais de silêncio. Muito barulho, senão a gente não vai conseguir. Eu sei que a gente está com muita saudade
A gente quer conversar, a gente quer contar, mas se a gente vier aqui e não prestar atenção no que Deus quer falar conosco, a gente vai sair daqui igual nós chegamos. A Verinha tá dando um jeito também com as crianças, isso, elas vão lá pro fundo agora. Isso. Senão a gente não vai entender o que Deus quer nos falar nessa noite. E nós tivemos uma reunião, que dia que foi? Quarta passada. Uma reunião da associação, em que você falou o que para nós? Você trouxe o que? Naquela primeira reunião de alinhamento do ano de 2026. Que a palavra do nosso ano que Deus estava pedindo era discernimento. Fala mais alto, forte. Que a palavra do ano para nós era discernimento. Dá um glória a Deus aí. Nossa Senhora, se depender desse glória para a gente poder viver esse ano, nós estamos lascados. A palavra que Deus colocou no coração da Bruna, que guiou a nossa reunião da associação, foi discernimento. Aí, tá melhorando, glória a Deus. Discernimento. E aí ontem às 4, 5 horas da tarde eu recebi o convite de estar aqui conversando com vocês. Ontem foi terça? Não, segunda, perdão. E aí a palavra que foi me dado foi 1 João 4. Quando eu abri minha Bíblia, o que estava escrito? O discernimento dos espíritos. Liginha não estava, Fran não estava. Elas que rezam e o Senhor toca no coração delas sobre o tema que vai ser falado aqui. Foi você que trouxe, né, Liginha? O tema, eu sei, a Fran, né? Nossa, Deus, o Espírito Santo tocou vocês. Quando eu vi isso, eu me alegrei muito, porque mais uma vez é o Senhor confirmando para nós que a palavra que Ele quer nos guiar nesse ano, que Ele precisa que cada um de nós tenhamos esse ano, é discernimento. Eu preciso deixar o Espírito Santo que habita em mim me mostrar, me guiar, me levar pela verdade. A Jéssica não sabia o que seria dito, e o que ela disse hoje aqui é que alegria estar aqui. E depois ela disse que nós possamos viver na... ninguém rezou. Verdade. Ela falou da verdade, que a verdade é Jesus. Foi isso que você fez ou não, Jéssica? Que você rezou. Você sabia de algo, Jéssica? Não sabia. Isso me alegra. Ao mesmo tempo que me assusta, me alegra, porque o Senhor olha por nós. O Senhor, Ele tem olhado de uma forma tão especial, tão carinhosa, e Ele tem falado tão claramente com o nosso grupo, que a gente se assusta. Eu confesso que me assusto muitas vezes, mas me alegro, porque Ele quer de nós algo muito maior do que nós estamos dando. Ele espera de nós algo muito maior do que nós temos dado. E Ele espera que nós possamos viver e discernir na verdade. A palavra hoje, o tema é: nós, porém, somos de Deus. Repete comigo. Lá no versículo 6, vamos ler. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Você sabe o que é verdade e o que é mentira no mundo de hoje? Você sabe o que é verdade e o que é mentira nos dias de hoje? No que você acredita de verdade? Você tem seguido a tua verdade? Ou a verdade? Você tem sido enganado pelas coisas que têm sido ditas por aí? Como tem sido? E se alguém parar e te perguntar assim: você é de Deus? Olhando para a sua vida, olhando para o seu coração, olhando pelo seu caminhar que você tem vivido, olhando para o ano que passou, olhando para o ano que se inicia, você tem a coragem de dizer: eu sou de Deus? Tem? Sim ou não? E as suas atitudes, as suas palavras,
O seu caminhar tem dito o quê? Você é de Deus? Ou você tem enganado ou está sendo enganado? Se pergunta nesse momento, se questiona nesse momento. Nós acabamos de finalizar um ano, acabamos de iniciar um novo ano. Fazemos inúmeras promessas, planejamentos, sonhos, planos. Escrevemos muitas vezes metas, objetivos. E a tua vida, a tua relação, o teu caminhar com Deus, quais são as transformações necessárias? O que ainda não tem sido verdade na sua vida? O que ainda você tem feito ser a sua verdade e não escolhido pela verdade? Começa lá em cima, lá no primeiro. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Muitas mentiras existem nesse mundo, meus irmãos. Muitos e muitos tentaram trazer verdade, tentaram escrever verdades, tentaram nos convencer de verdade, tentam até hoje nos convencer de muitas e muitas verdades. Quantas mentiras há espalhadas nesse mundo, quantas falsas ideologias, quantos falsos profetas, que não é lá do tempo de Jesus, ainda hoje chamado de coaches, até de pastores, quem dirá até padres, pregadores, que têm fugido da verdade para proclamar uma verdade que quer viver, que tem corrido da verdade que é Jesus, e tem feito uma verdade, pintado o mundo de cor de rosa, de azul, sei lá como é que você vê, porque é mais fácil, porque tudo pode, porque nós vivemos na época do amor. Segundo, este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa Jesus Cristo que veio na carne. Tantas histórias foram nos contadas, tantas verdades têm sido nos contadas, mas só uma é a verdade. Não há outra história, não há outro caminho, não há outra escolha, não há outra decisão, não há outro discernir que o próprio Cristo Jesus que veio para esse mundo. A única verdade que nós devemos acreditar, que nós devemos nos basear, que nós devemos colocar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa vontade, os nossos sonhos e planos, é Jesus Cristo. Senão não faz sentido eu estar no grupo aqui nessa quarta-feira sentado às 8h30 da noite, 8h39. Se eu ainda vivo as minhas verdades, ou ainda vivo a verdade que o meu psicólogo ou o meu coach me falou, ou que o meu guru, ou que como é que fala lá, o horóscopo me falou, que eu preciso vestir azul, senão não vou ter um ano bom, que eu preciso pular 7 ondinhas, senão não vou ter sorte, que eu preciso comer lentilha, senão não vou ter a sorte, não é? Que eu preciso carregar na minha carteira um trevo. O que você está fazendo aqui? Escolhe pela uma verdade, só uma verdade, que é Jesus Cristo que veio na carne. Ele veio a esse mundo para se mostrar: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vieram muitos, mas ninguém é verdade como eu. Só eu sou a verdade.
E se nós estamos aqui, se nós professamos que somos dele, precisamos ser obedientes a ele. Precisamos colocar a nossa vida nele e naquilo que ele nos ensina, nos ensinou. E todo espírito que se recusa a professar Jesus não é de Deus, é do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Onde você vive? Me fala. Onde você vive? Andriele, fala para mim que você está prestando atenção. No mundo. Parece que estão em Marte. Você não vive em Marte. Você não vive em Vênus. Você não vive em Plutão. Você vive na Terra, chamado mundo. Espera lá. O que a palavra acabou de dizer? E todo espírito que se recusa a professar Jesus não é Deus, é do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. O anticristo é o mal, é o diabo, é o divisor, aquele que quer nos afastar de Deus, aquele que quer pôr a dúvida no nosso coração, aquele que semeia a discórdia, aquele que coloca o orgulho, aquele que não quer que nós perdoemos uns aos outros, aquele que não quer que nós nos amemos uns aos outros, aquele que quer pintar ideologias, aquele que quer destruir a família, aquele que quer ir contra a criação que Deus fez perfeita. E muitos insistem em dizer: oh, mas não, nasce assim, não nasce assim. Deus não erra. Nós vivemos no mundo, nós convivemos com o mal nos circunda a todo tempo, inclusive agora. E se nós não professarmos, e não só professar, mas viver na verdade, nós seremos enganados, meus irmãos. Se nós todos os dias ao acordar não dizer: Espírito Santo de Deus, encaminhe o meu dia, me ajude a discernir, a escolher, a optar pela verdade, eu vou ser enganado, você vai ser enganado. E já nós estamos virando as costas para Deus e voltando a ser quem nós éramos, porque a escolha é nossa. O mal está no mundo e nós estamos no mundo. E o que vai dizer se você é de Jesus ou se você é do anticristo são as suas atitudes. Lá no 4, filhinho, vós sois de Deus e vencestes os que são do anticristo. Olha que alegria, isso é motivo de alegria, isso aqui que está nos dizendo. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes aos que são do anticristo, pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Quem está em nós, meus irmãos? Fala bem alto. Não. Oh, Senhor, obrigado, Denver. É o Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós. Lá no nosso batismo, a liturgia do domingo, onde Jesus foi batizado. Jesus, Deus se encarnou, veio a esse mundo e foi batizado. Por quê? Porque Ele necessitava do Espírito Santo também nele. E quem somos nós para querer viver nesse mundo sem a ação do Espírito Santo agindo em nós, discernindo por nós, escolhendo por nós? Quem somos nós? Se até Ele foi batizado. Isso é motivo de alegria. Somos batizados? Glória a Deus. O Espírito Santo habita em mim. Só que tem um porém. O padrinho faz uma dinâmica muito legal antes de um momento do acampamento em que nós vivemos, onde ele mostra: se o Espírito Santo que nós recebemos no batismo não for
mexido, ele vai ficar lá quietinho. Se eu não der a autoridade, permissão para que ele faça, para que ele discirna, escolha por mim, ele não vai fazer. Mesmo que ele habite em você, Denver, mesmo assim, se eu não der autoridade, ele não vai fazer. Olha como ele nos ama. Mesmo assim, doutor, se você todos os dias não falar: Senhor, Espírito Santo, eu autorizo, faz em mim, ele não vai fazer. Nós precisamos autorizar. Nós precisamos, assim como Jesus no evangelho de hoje se afasta de todos, se isola e sobe ao monte para rezar, nós precisamos todos os dias nos isolar e rezar e pedir: Senhor, eu entrego o meu dia, eu entrego as minhas decisões, eu entrego as minhas escolhas. Que bonito que é. Que bonito que é ver um médico como o doutor Juliano, está lá no fundo, que eu vi ele agora, eu me lembrei, na postagem dele, antes de um pós-operatório, entregando: Senhor, a ti eu entrego essa cirurgia, porque ele sabe que sem a ação de Deus ali, é só um exemplo, tá? Falando que ele é o melhor, que ele é o certo, não. Erra também, que eu sei que erra, como todos nós erramos. Mas se todos nós tivermos a coragem de todos os dias, antes de todas as escolhas, dizer: Senhor, escolha por mim, me encaminha, me ilumina, me mostra a tua vontade, como nós seríamos mais felizes, como nós amaríamos mais, como nós machucaríamos menos os outros. E a palavra segue: eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvido. Eu vou confessar para vocês que eu gosto muito, eu corro, eu faço atividade física, mas quando eu vou correr, eu gosto de escutar algumas músicas para me animar. E ultimamente eu tenho escutado bastante axé. Você acha? O Pedro escuta? Escuto. E eu estava escutando ultimamente, sabe o que? Chiclete com banana. Quem aqui escuta chiclete com banana? Levanta a mão. Já escutou? Conhece? Nossa, que velho. Os mais novinhos nem sabem o que é. Mas como que Deus conversa com a gente o tempo inteiro? Basta a gente estar com o ouvido pronto para ouvir. E uma música me chamou a atenção, que ela fala assim, eu até anotei aqui um pedaço. Bem no pedacinho, diz assim: você vai saber, se você escutava chiclete com banana, você vai, eu não vou cantar, só vou, porque eu não sou bom para cantar. Se eu cantar, vocês vão tirar eles e vão me colocar ali. Calma. Vai compreender que o baiano é o povo a mais, quem sabe? Duvido que aqui ninguém sabe. Vai compreender que o baiano é o povo a mais de 1000, que tem Deus no coração e o diabo no quadril. Oh, uau, meu Deus! E aí, o que tem a ver, Pedro, isso que você está falando com essa música que você está cantando? Tem tudo a ver. Quer entender? Vou ler de novo. Eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhe presta ouvido. Agem conforme o mundo. Não adianta eu ter Deus no meu coração se eu ajo com o meu quadril, que é o diabo que tem comandado. Se às vezes ele tem comandado a minha língua, se ele tem comandado os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos. Não adianta eu estar cheio de Deus, mas se eu ajo conforme o demônio, o diabo, o anticristo. Você está entendendo? Você está entendendo como Deus nos mostra? Gente, como pode? Às vezes eu estou aqui toda quarta-feira, eu bem procuro, me abasteço, eu estou cheio de Deus, mas sai lá fora, eu estou xingando, eu estou reclamando, falando mal. Pô, demorou hoje a missa, nossa, o padre falou nada com nada, o Pedro gritou um monte, é porque eu tenho que trabalhar amanhã, porque meu patrão enche o saco, minha mulher, meu filho, e meu Deus, que adianta?
Eu tá cheio de Deus, mas eu tá agindo como um encardido, como demônio, como o diabo dividindo as coisas. Tá vendo que bacana? Como Deus nos mostra até através de uma música secular, como gostam de dizer. Como tem sido o seu agir, meus irmãos? E às vezes é até mais feio para nós. Às vezes não, é até mais feio para nós, que escutamos, que sabemos a verdade, que sabemos qual é a única verdade, mas continuamos agindo pelo anticristo. Ô Senhor, nos ajude. Pedro, mas o que é a verdade? Como eu faço para viver a verdade? Eu quero viver, mas eu não estou entendendo. Eu tento, mas eu não estou entendendo. Tem uma regra, tem uma coisa que eu tenho que fazer. Será mesmo que eu sou de Deus? Será que eu tenho agido como o anticristo? Será que eu tenho sido enganado? Será que eu estou sendo discernido pelo Espírito Santo de Deus? Ou eu estou discernindo pelo Espírito do erro? Como diz a palavra que foi nos dada hoje. Volta a página assim, ó. Só volta. No capítulo 3, no versículo 18. Só você, às vezes a sua Bíblia está no mesmo lado ainda. No meu eu preciso voltar uma. Presta atenção para você entender, para você não esquecer. E aí você vai ter a resposta do seu coração. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade. E com isso, tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade. Qual que é o mandamento que Jesus nos deu? Ai, não, eu me recuso. Beber uma água. O Senhor está trabalhando a paciência em mim desde o ano passado, e graças a Deus. Quem pode falar alto para mim? Sem medo, vocês são de Deus. Fala alto. Não, gente. Não é o primeiro mandamento não, gente. É um mandamento que Jesus nos mandou fazer. Ai. Senhor Jesus, tende misericórdia de nós. Amai-vos como? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí, você tem amado só com palavras? Ou você tem amado com o seu agir? Você tem perdoado? Você tem pedido perdão? Você tem estendido a sua mão para quem precisa? Você tem parado para ouvir? Você tem entregado a sua vida a Ele? Você tem sido obediente à palavra dEle? Como têm sido as suas ações? Se Jesus sentasse, ou melhor, se Jesus passasse o dia ao seu lado, do acordar, do abrir os olhos, você abrir os olhos da sua cama, pensa na sua cama, você abrir os olhos, olhar para o lado, Jesus está lá deitado, assim, bom dia. Você imagina, Ele fala assim, hoje eu vou passar o dia com você. Imagina essa cena. Quem ia dar um gelo aqui, ó, nesse... Ai, meu Deus. Rapaz, eu ia gelar até, ó, ia passar uma agulha. E aí você acorda, você sai da sua cama, e às vezes sua esposa está do lado, seu esposo.
Às vezes ela nem dorme com você mais, porque você é um saco. Ou vocês são marido e mulher e dormem separado. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Mas tem quem faça. Aí você levanta, você vai no banheiro, Jesus está lá do seu lado. Tá precisando beber água, hein? Ó, tá amarela, hein, a urina. Escova esses dentes direito, rapaz. Aí você vai tomar um café. O que você está comendo no café da manhã? Olha que porcaria que você está comendo. Come fruta, moço. Não põe açúcar no café não, você está estragando o que eu fiz. Pensou? Aí você vai ver teus filhos. Como que você ia cumprimentar teus filhos? Ia ser diferente se Jesus estivesse ao seu lado? Como que você ia cumprimentar tua esposa, teu esposo? Ia ser diferente? Tô atrasado, né? Ô Zé, só aguenta ali um pouquinho, tá? Como que seria você no seu trabalho? Ou melhor, no caminho pro trabalho? Né não, Carlinhos? No trânsito. Como seria, como eu vou falar com o meu patrão ou como eu vou falar com os meus funcionários? Na hora de mexer nos papéis, nos números, na conta. Tantas coisas, né, irmãos? Tanto agir que nós temos durante o dia e que nós até esquecemos que Deus existe. Porque eu faço, porque eu dou conta, porque aqui é do meu jeito. E não para por aí não, diz assim para encerrar esse nosso momento. Aí está o critério para saber que somos da verdade. E com isso tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, presta atenção. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? Se o nosso agir não tem Tô ruim para o português hoje. Se o nosso agir não tem sido bom, não está condizendo com o que Deus quer de nós, Deus é maior que tudo isso, e Ele pode nos perdoar, e Ele pode nos transformar. Então, se o seu coração te acusou nessa noite de algo que você precisa fazer, se o Espírito Santo te discerniu em dizer: meu Deus, olha o que eu estou fazendo na minha vida, olha as minhas escolhas, calma, pois Deus é maior que tudo isso, e Ele nos perdoa e Ele nos transforma. É isso que quer dizer nessa palavra. Então, se algo precisa ser mudado, e em todos nós precisa, você não é o único, eu não sou o único, todos nós precisamos discernir melhor as coisas do nosso coração. Deus é maior que tudo, e Ele quem nos ajuda a fazer isso. Caríssimo, se o nosso coração não nos acusa, podemos dirigir-nos a Deus com corajosa confiança. Aí já é tudo santo. E qualquer coisa que pedirmos dele e recebemos, que pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Isso é estado de graça. Quando nos confessamos, quando reconhecemos que nós somos pecadores e buscamos a reconciliação, estamos em estado de graça. E aí tudo que pedirmos, Deus nos ouve. Quando discernimos pelo Espírito Santo de Deus, e não pelas nossas vontades, não pelas mentiras desse mundo, nós optamos pela graça. E aí tudo que pedirmos, receberemos. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem observa os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E que Ele permanece em nós, sabemos pelo Espírito que nos deu. Quem observa os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E que Ele permanece em nós, sabemos pelo Espírito que nos deu. Ou seja,
Se cumprimos a vontade de Deus, que era amar uns aos outros, não só por falar, mas com agir. Se cumprimos os seus mandamentos, viver em graça, viver segundo a vontade dEle, aí sim nós vamos dizer: nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Difícil? Difícil? Difícil. Se não é para você me ensina. É muito difícil. Mas não é impossível. Se você falar que amar o irmão com agir é fácil, por favor, me ensina. Se fosse fácil, o mundo não estaria como está. Se fosse fácil discernir entre o bem e o mal, o mundo não estaria como está.